Com exceção dos gêmeos univitelinos, não existem dois seres humanos com a mesma combinação genética. Mas será que a herança genética é determinante na formação da personalidade dos indivíduos? Confira só na nossa próxima matéria. Lembra no primeiro bloco, quando perguntamos o que determina a nossa personalidade, a genética ou o meio ambiente? A maioria das pessoas entrevistadas respondeu que o meio ambiente é que determina a personalidade, ou seja, a criação que a pessoa teve, os lugares que frequenta ou as pessoas com as quais convive é que tem total influência sobre isso. O que dizer então das gêmeas univitelinas Veri e Amanda? Fisicamente muito parecidas, elas foram criadas juntas, frequentaram as mesmas escolas, fizeram os mesmos cursos e até compartilham os mesmos amigos. Mas a personalidade... A gente brinca de ser o yin yang, assim, porque a Amanda está em todo o lado delicado, do balé, da dança. A arte envolve as duas, sem sombra de dúvida, mas a Amanda tem o lado delicado, do balé, ela é mais mocinha, assim, ela chora mais fácil do que eu. E algumas coisas, por exemplo, a gente sempre tá junto, então, não sei, tô com medo de tal coisa, vai na frente. Então a gente acabou estipulando essa coisa, assim, sem querer. A gente brinca que nós somos os opostos que se completam, né? Então tudo que ela não é, eu sou e vice-versa. A gente se completa justamente porque ela é toda corajosa, vai, enfrenta as coisas, nunca tem medo de nada. E eu sempre, já que é assim, vai na frente, né? Não tem problema, não vou ligar de... Então, sempre que eu precisei, sempre que eu precisava de um lado mais forte, eu tenho meu lado forte, mas com a ajuda dela, assim, é simplesmente completo. Enquanto Amanda se encontra na leveza dos passos de bailarina, Veri se transforma em ninja e joga na ponta da espada toda a sua força. Enquanto uma coleciona chapéus e instrumentos de luta, a outra se entrega aos livros. No comportamento, as duas também são bastante diferentes, como salienta a amiga Dietrich. A Veri gosta mais dessa parte de luta, de esporte, de ser mais descontraída, essas coisas. A Amanda é mais, assim, quietinha, né, em termos. Ela gosta mais de coisa mais fofinha, assim, de gatinho. Como explicar por que duas irmãs com o mesmo código genético, sofrendo influência dos mesmos fatores externos, sejam tão diferentes? Segundo o psicólogo Sebastião Eliseu Júnior, essa diferença entre as irmãs, embora não pareça, tem sim influência do meio, mas de maneiras diferentes. Existe essa ideia de que os irmãos deveriam ter a mesma personalidade porque são criados no mesmo ambiente. Certamente, as experiências que cada um tem não é a mesma, e mesmo que sejam gêmeos univitelinos, as experiências deles não são as mesmas. Quando a gente era bem pititica, a gente fazia tudo junto, natação, balé, ela entrou no balé. Me colocaram no balé. Eu também saí, eu voltei depois, porque eu não tinha certeza se era o que eu queria, se não era. Mas assim, eu acho que foi necessária essa aproximação de fazer tudo junto para ver o que a gente gostava e o que a gente não gostava. E acho que nunca foi uma vontade de provar para alguém que a gente é diferente. Não, é simplesmente olhar pra gente. A gente sempre se sentiu diferente. A personalidade se desenvolve com base na hereditariedade e no ambiente. Sempre essas duas coisas juntas. Então, a pessoa, ao ser formada, ela vai apresentar já condições de manifestar comportamentos chamados instintivos. Isso faz parte também da personalidade. Daí o ambiente vai interferindo, vai influindo sobre o indivíduo pelas experiências que ele passa e vai constituindo, formando o restante da personalidade, vai constituindo uma forma final. O professor de psicologia da PUC Campinas explica que se as duas tivessem sido criadas separadas uma da outra sem nunca terem contato, as chances de elas manifestarem comportamentos mais semelhantes seriam bem maior. E nesse caso, o fator hereditário, ou seja, os genes que receberam do pai e da mãe, teriam mais chances de se manifestar com menos interferências do meio ambiente. Sendo criado por famílias diferentes, o peso da hereditariedade é muito maior do que do ambiente. Porque aquelas características de humor, de atividade, que são características temperamentais, elas
parece que são mais preservadas. Especialistas afirmam que genética não é destino, logo não cabe a ela determinar aquilo que a pessoa vai ser. Por outro lado, as descobertas da ciência vêm demonstrando que informações contidas no nosso código genético oferecem predisposições para desenvolvermos essa ou aquela característica. Ao nascer, cada ser humano carrega uma composição de 30 a 35 mil genes, formações de DNA que ficam dentro dos nossos 23 pares de cromossomos. As principais descobertas dos geneticistas do comportamento relacionam os genes à regulação de mecanismos fisiológicos que mudam o comportamento, como impulsividade, vício de determinadas substâncias e memorização. Mas o geneticista Walter Pinto Jr. alerta que sozinha a genética não é capaz de determinar sequer as nossas características físicas. Todo indivíduo é o resultado de uma interação entre a genética e o meio ambiente. Não existe essa separação para ninguém. E como se não bastasse essa miscelânea entre genes e ambiente, na determinação daquilo que somos, nossa personalidade depende também de outros fatores, como aquilo que os outros acham da gente. Você pode ser chato para uma pessoa e super legal para outra. E da cultura onde estamos inseridos. O que é inteligência, má educação ou timidez no Brasil pode ganhar significados bem diferentes em outros países. Genética humana e personalidade são os temas que permeiam as dicas de leitura e cinema do Assunto É de hoje. Veja só! Em um futuro próximo, os bebês serão geneticamente modificados e as pessoas vão ser discriminadas de acordo com sua carga genética. Neurological condition 60% probability, manic depression 42% probability, attention deficit disorder 89% probability, heart disorder 99% probability, early fatal potential, life expectancy 30.2 years. Essa é a história de Gattaca, filme escrito e dirigido por Andrew Niccol. Ethan Hawke é Vincent, um rapaz nascido sem manipulação genética, que quer trabalhar na empresa Gattaca. Usando o código genético de um ex-atleta que ficou paralisado em um acidente, Vincent consegue burlar os sistemas de segurança da firma, até que um crime ameaça expor sua farsa para o mundo. O filme levanta questões importantes como: até que ponto nosso destino está determinado pelo código genético? Em uma sociedade geneticamente modificada, iremos criar uma separação entre pessoas comuns e super-humanos? O código genético humano também é assunto do livro Genoma, de Matt Ridley. Jornalista com doutorado em zoologia, Ridley observa o grande potencial da genética como um instrumento para analisar a miséria humana. O livro mostra que, para apreciar as mensagens ancestrais impressas em nosso DNA, não é preciso ser um expert em engenharia genética. A obra traz 23 capítulos exatamente para coincidir com cada par de cromossomos humanos. Em cada capítulo, ele escolhe um gene e conta a história de como esse gene foi descoberto. Já em Maternagem e Personalidade, do psicólogo Sebastião Eliseu Júnior, o leitor é levado a compreender de maneira simples como se desenvolve a personalidade, distinguir as formas de condutas e quando elas são normais ou patológicas. O autor fornece bases gerais de conduta para os pais lidarem com as manifestações da criança, discutindo as possibilidades de desenvolvimento de cada tipo de personalidade a que a criança está exposta. Esta edição do Assunto É teve como tema genética. Se você quiser fazer alguma observação ou sugerir um tema para o nosso programa, entre em contato comigo pelo e-mail dupaulino@puc-campinas.edu.br. Essa edição também pode ser conferida na página da TV PUC Campinas no YouTube, em www.youtube.com.br/TV PUC Campinas. Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!